Olá, criançada! E aí, tudo bem com vocês, meus amores? Vamos estudar? Vamos lá! Bom, hoje nossa aula vai ser de português, tá? E tia vai pedir que vocês peguem um livro de vocês e abram na página 200, certo? Onde temos aí estudo da língua. Vamos saber hoje estudar o que é parágrafo, certo? Vocês sabem aí o que é parágrafo? Quando a gente lê o texto, né? Quando a gente lê alguns textos, existem parágrafos. Bom, como vocês podem perceber, né, nos textos que a gente lê, o texto ele é dividido em partes, tá? Em pequenas partes. E essas partes contam trechos, né, da história. O texto ele é dividido em algumas partes, algumas pequenas partes. E essas partes, né, se dão o nome de, inicialmente, se existe um parágrafo, certo? E o que é parágrafo? Parágrafo é quando a gente deixa um pequeno espaço antes de escrever a primeira linha, certo? Entre a margem esquerda. Então, no início do texto, né, quando a gente vai escrever na margem esquerda, a gente deixa um pequeno espaço, um pequeno espacinho para poder escrever a primeira linha e assim dar seguimento, certo? No nosso texto. Os parágrafos, eles sempre vão estar alinhados na mesma direção, tá? Um abaixo do outro, certo? Quando se dá um espacinho para se escrever a primeira linha, quando for existir, vocês forem escrever o outro parágrafo, eles têm que estar alinhados na mesma reta, certo? Os parágrafos, eles são escritos inicialmente com letras maiúsculas, tá? Que são as letras maiores. Então, toda vez que você vai iniciar um novo parágrafo, você vai escrever com letras maiúsculas, tá? Bom, tia vai mostrar um exemplo de um texto, tá? Um pequeno texto aqui, que é o gatinho Chechel, certo? Observem aí o texto do gatinho Chechel. O texto do gatinho Chechel, vocês podem perceber que no início do texto, onde tem a palavra aí, Chechel, era um gatinho, no início do texto, temos aí um parágrafo. Pode notar que é mais ou menos um dedinho, né, do início da margem da folha, certo? Tem um dedinho para começar a escrever aí, Chechel era uma vez, ok? Esse dedinho de espaço na primeira linha se chama parágrafo, certo? Vocês podem perceber que tá aí, ó. Chechel era um gatinho pequeno, de cor preta e muito manhoso. A palavra manhoso já segue na linha no início da margem, tá? E assim por diante, até finalizar o primeiro parágrafo, o primeiro trecho do texto. Depois, o segundo parágrafo vem aí abaixo, onde tem a palavra Sérgio. Vejam, Sérgio comprava bolinhas plásticas e assim por diante, tá? Podem ver aí que o segundo parágrafo aí na primeira, segunda, terceira, quarta linha, onde tem Sérgio comprava. O segundo parágrafo, ele está escrito na mesma linhagem, tá? Ele segue a mesma linha. Veja, Chechel em cima, logo abaixo Sérgio. Logo abaixo, no terceiro parágrafo, onde tem todas as noites, que é mais outro trecho do texto, temos aí o terceiro parágrafo. E observem que ele está na mesma linha, onde tem a primeira palavra, Chechel, do primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, a palavra Sérgio. E terceiro parágrafo, a palavra todas as noites,
que segue o texto. São 3 parágrafos que tem nesse texto. Esse texto está dividido em 3 partes, tá? Então, temos aí 3 parágrafos. Podem ver que tem um dedinho de espaço do início da margem para poder iniciar um novo parágrafo, certo? E no início de cada parágrafo está escrito com letra maiúscula. Vocês não vão notar muito aqui porque o texto é todo escrito com letra maiúscula, que é a letra de forma caixa alta, certo? Por isso vocês não vão diferenciar muito aí do maiúsculo para o minúsculo, certo? Mas é isso aí, tá bom? Então vamos lá. Voltando para o livro de vocês, temos aí primeira questão na página 200, certo? Onde diz assim, lê algumas informações sobre parágrafos. O texto Os Cabritinhos está dividido em partes, que contam trechos da história. Cada uma dessas partes é chamada de parágrafo. Para indicar o parágrafo, deixa-se um pequeno espaço entre a margem esquerda da folha e o início do texto. Releia o trecho da história. Um dia, quando o sol já ia se escondendo, lá foram os cabritinhos travessos pastar. Na frente vinha o cabritinho mais novo atravessando a ponte. Trip-trap, trip-trap. Quem está caminhando sobre a minha ponte? Rosnou a megera. Pinte os espaços que marcam o início dos parágrafos, certo? Então, você vai pintar aí os espaços que ficou logo à frente no início do parágrafo. Letra A. Os parágrafos começam sempre na mesma direção. E aí, estão na mesma direção, na mesma linhagem os parágrafos? Sim ou não? B. Quantos parágrafos tem esse trecho? Esse trechinho aí amarelo aí em cima. Tem quantos parágrafos? C. As letras que iniciam os parágrafos são maiúsculas ou minúsculas? Você vai responder aí, tá? Segunda questão. Quantos parágrafos tem o conto Os Três Cabritinhos? Então, você volta lá no texto, Os Três Cabritinhos, e conta quantos parágrafos tem esse texto, tá? Tem um bocadinho aí, só é contar direitinho, tem uma quantidade boa de parágrafos, certo? Na página 201, terceira questão, diz assim. Leia a piadinha abaixo, depois sublinhe de vermelho a fala do narrador e de azul a fala do personagem. A fala do narrador é quem está narrando, quem está contando a história que está acontecendo. A fala do personagem é aquela que tem o travessão na frente dela, tá? Onde tem aquele tracinho que se chama travessão. Essa é a fala do personagem, ok? Então vamos lá no texto. Um sujeito entra numa loja e dá de cara com um enorme cartaz. Cuidado com o cão. Preocupado, ele faz as suas compras sempre atento para alguma eventual surpresa. Na saída, se depara com um cãozinho minúsculo que cabia na palma da mão. Esse é o cachorro com o qual eu tenho que tomar cuidado? Exatamente, responde o caixa. Mas esse cãozinho não tem nada de perigoso. Realmente não tem. Então que maluquice é essa de colocar esse cartaz cuidado com o cão? É porque antes todo mundo pisava no coitadinho, tadinho do cachorro. Então vamos lá. Responda oralmente. Eu vou perguntar e vocês respondem aí oralmente, falando, tá? O que deu humor à piadinha? E aí, o que é que vocês acham? Letra B. O que você observou na piada para saber qual era a fala dos personagens? E aí? Letra C. Quem está falando? Que maluquice é essa? Que foi que falou no texto? Que maluquice é essa? Letra D.
Se o texto não tivesse os travessões, você saberia quem está falando? E aí, eu quero saber de vocês. Letra E. Quantos parágrafos tem essa piada? Então, né, eu fiz essas perguntas para vocês responderem oralmente. No caso, responde falando. Quero ver vocês falando. Então, você pede para a mamãe filmar e manda lá no grupo com sua resposta, tá bom? Que eu quero saber aí, certo? Deixa eu ver se tem algo mais. Encerramos por aqui nossa aula de hoje, tá bom, criançada? Tia vai ficando por aqui. Beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau. Se cuidem, tá? Cheiro.